e vamos ver como é que podemos melhorar os nossos resultados. Quando muitas vezes os nossos pacientes nos aparecem na consulta, é uma questão estética. Tirando a questão da dor ou das infecções, é realmente uma questão estética. E se nós formos pensar, reparem, ou porque o dente está torto, ou porque o dente está pigmentado, ou porque não gostam de uma restauração antiga, ou porque falta um dente, todas as questões basicamente passam por uma questão estética. E eu acho, na minha opinião, que temos que explicar e transmitir ao nosso paciente que a questão não é apenas estética, não é uma questão funcional e claro que depois há todo um equilíbrio que é feito a partir desse dente ou a partir dessa situação, seja na oclusão, uma prematuridade, seja na questão estética, por exemplo. Há pacientes que não conseguem ter um sorriso rasgado por vergonha do seu próprio sorriso e então bloqueiam a parte muscular, fecham a boca, não fazem e vão provocar também assimetrias na parte miofuncional. E por isso, eu acho que sendo esta a questão mais colocada no dentista, que é a estética, vamos claramente ter que nos focar como evitar ou como moderar o pensamento ou modelar o pensamento do nosso paciente para que a estética não seja tudo ou não seja a única questão que ele tem. Realmente vamos dar importância à estética, ao alinhamento dentário, ao nivelamento dentário, à cor dos dentes, mas vamos focar também na parte funcional. E isso somos nós que temos que educar o nosso paciente. Então, esta é uma paciente que eu sigo em Ponta Delgada e a paciente apareceu assim. A questão que os pais tinham aqui era claramente uma questão estética. A criança aparece com os dentes assim e realmente ninguém gosta de ter os dentes tão mal posicionados. Mas esta questão também é uma questão comum, que me aparece muitas vezes na consulta, que é o pigmento dentário. E tem aquele pigmento nos incisivos centrais. E se nós formos ver, a parte direita do paciente está com uma higiene boa. A parte esquerda não está tão boa, mas o pigmento só existe na área central. Isto leva-me a crer que este paciente é um respirador oral. Porquê? Enquanto que na primeira fotografia nós sabemos que aquela paciente é uma respiradora oral porque tem uma má função lingual e uma má função dos músculos do bucinador, dos músculos da face em geral, e porque ela realmente tem uma hipotonia severa, e depois mais tarde eu vou-vos mostrar o caso outra vez. O outro caso é um adulto que tem uma roncopatia, então como ele está com a boca aberta durante a noite, o ar passa e o pigmento desidrata naquela zona do dente e fica também com aquela parte da gengivite, do tártaro, com aquela linha branca, que é comum. Mas outra coisa que me leva a crer que aquele paciente é um respirador oral é a compressão lateral. Os corredores deste paciente são gigantes. Se repararem, ele tem mesmo uma compressão da arcada, ou seja, quando a bochecha aperta o dente, a boca, os lábios ficam entreabertos e isso é claramente um paciente que é um respirador oral. E são algumas das abordagens que, com a minha experiência, eu quando olho para este tipo de paciente, eu não vejo a questão estética da higiene ou a questão do apinhamento ou do desalinhar de dentes, mas sim com uma questão de um respirador oral que tem essa alteração. E Buckminster Fuller dizia: nós nunca mudamos as coisas combatendo a realidade existente. Para mudar alguma coisa, construam um novo modelo que torne o obsoleto o modelo já existente. E realmente é isto. Com a nossa experiência, e eu vejo cada vez mais que se nós começarmos a juntar a nossa experiência à informação que recebemos, a resposta que damos é tão melhor e tão mais fácil que a resposta final, o tratamento, o plano de tratamento é muito mais efetivo e o paciente fica muito mais grato. Quando olhamos para esta paciente, vejam, 10 anos, e eu perguntei: ronco? Ressona? Tem algum problema? Não, não, dorme sempre com boca fechada. E reparem, sendo os pais profissionais de saúde, acreditam que esta criança tem a boca fechada durante a noite. Mas reparem, isto não é uma boca fechada, porque ao fechar a boca, fecha, é um facto, mas a interposição labial deixa
a passagem do ar, portanto, a respiração nasal é aqui quase impossível. E se notarem, tem o nariz invertido, tem um colapso das narinas, tem aquela bochecha assim mais flácida e hipotónica desta mobilidade que não existe dos músculos da face. Então, todas estas características não são para questionar os pais. Estas características somos nós que as temos que observar, porque sendo a mãe profissional de saúde, considera que, que a filha respira pelo nariz e pergunta: respira pelo nariz? E a criança faz, e realmente tem aquela permeabilidade nasal. E isso somos nós, profissionais de saúde, que vamos ter que avaliar. Não vale a pena questionar, porque a resposta vai ser com um desvio muito grande. Ou quando olhamos e dizem: "Ah, sabe, eu tenho doutor, eu tenho a boca pequena, porque o que eu tenho é uma língua muito grande". Não há língua grande. Há poucos. Existe, claro que existe uma língua grande, mas eu noto muito mais línguas hipotónicas que, com falta de força muscular, que fizeram, o não crescimento das arcadas dentárias, do que propriamente uma língua grande para a boca. A boca é que é pequena para a língua. Não sei se me estou a fazer entender nesta relação, mas nós deveríamos ter uma boca mais ampla e perceber quais os motivos pelo qual essa boca não cresceu. E nós podemos olhar só para esta imagem e já perceber pela imagem que realmente o canino não está bem posicionado, muitas outras, os dentes não estão com o torque ideal. Pela ortodontia nós conseguimos ver isso, mas a nível funcional também vamos ter que começar a ter uma forma mais apurada de perceber essa situação. Por exemplo, aqui o Pedro é um paciente que só o tratei com ortopedia funcional dos maxilares e com a normalização de respiração. Porquê? Ele tinha uma boca muito atrésica, muito pequena, roncopatia, respiração oral o tempo todo, mas realmente ele tinha um selamento labial perfeito e conseguia respirar. E na realidade, esta questão, os pais nem sequer se questionavam se os dentes estavam bonitos ou não estavam bonitos, mas como era um paciente que eu já seguia há algum tempo, eu aconselhei e realmente a mãe disse: "Ah, sim, se concorda", mas chegar a um tipo de paciente destes, nós temos que saber o que vamos explicar. E realmente, quando mudamos as arcadas dentárias, e conseguimos expandi-las, reparem que ainda tem os caninos a erupcionar, nós conseguimos um a linha média correta, fazer todas as questões e agora estamos a trabalhar a parte muscular, parte parafuncional da língua, que ainda faz um bocadinho de interposição e que não está a deixar o canino descer, mas o facto de termos retirado os corredores laterais e o facto de a língua ter espaço, a língua sobe. E nunca nos podemos esquecer disto. E é uma questão que eu acho que era uma abordagem importante, é quando tiramos as fotografias com costas, de costas, com o pescoço, com a orelha, com uma posição normal. Normal, não é põe direito, não há cá direito, é normal, para que o paciente, quando se põe normal, seja a normalidade dele, para nós conseguirmos ver a evolução e percebermos, porque há muitos pacientes que têm o pé rodado, o joelho ou a bacia, e isso cabe-nos a nós, porque mais ninguém diagnosticou até à data, nós podemos claramente ajudar nesse diagnóstico. E aí conseguimos ver que só o facto da expansão das arcadas ter feito com que a língua subisse, vai alterar a posição do hioide, que se vê lindamente na cefalometria, e depois conseguimos fazer com que as cervicais não estejam comprimidas. E realmente a postura desta criança, neste caso, não fez terapia miofuncional, nem fez a fisioterapia, foi apenas com o aparelho ortopédico funcional. E isso é sempre uma mais-valia. Agora vou apresentar este caso. Este caso foi um caso muito complicado, porque era uma criança que já tinha ortodontia, e a ortodontia disse que só com cirurgia, que não era possível tratar. É provável que seja um caso cirúrgico, concordo, mas sabemos que toda a parte miofuncional estiver equilibrada, a paciente vai crescer com uma discrepância muito menor. E então reparem, 11 anos, fez exercícios de normalização de respiração, usou um aparelho do tipo Vilma Simões, o 6, e foram 18 meses de tratamento ativo. A paciente
não gostava dos dentes, porque realmente estavam todos expostos. A mãe não gostava na posição nem da cor dos dentes. Uma questão que a mãe coloca era o dente muito amarelo. E então, quando vamos conversando, descobrimos que toda a vida tinha feito desporto e mesmo assim não estava contente com a posição ou com a sua postura. Tinha uma roncopatia severa, tinha aquela má postura corporal, tinha toda uma face típica de um respirador oral, ou seja, olheiras, tinha isto não é a fotografia do sorriso, e reparem como nós conseguimos mudar o sorriso. Mas só a ortopedia não seria suficiente, porque se nós não entrássemos com uma parte miofuncional de educação para o selamento labial, de forças mastigatórias, toda essa parte da normalização de respiração que é fundamental, ajuda-nos a acelerar o processo de tratamento, mas também a que o paciente ganhe qualidade de vida, receba aquele estímulo neurológico da respiração nasal e que consigamos tirar o aparelho e não volte a abrir a boca e a fazer com que aqueles pterigoideus puxem tudo para trás outra vez. Então, eu estou sempre a dizer e adoro esta frase, que é: "Os lábios são o melhor alinhador e a língua é o melhor expansor." E realmente, se nós pensarmos nisso, na antiguidade nem sequer havia aquela questão do dente estava torto, porque havia amamentação, havia mastigação vigorosa, não havia tantas doenças respiratórias e havia uma postura muito mais. Há doenças que realmente agora são da modernidade. E não é só por estarmos ligados nas tecnologias, que temos uma posição mais curvada, é também pela falta de exercício, pela falta de alimentos naturais e é todo um conjunto que nós, como profissionais de saúde, poderíamos dar essa indicação porque os outros colegas não estão a fazer. Porquê? O que é óbvio nós não vamos dizer aos pacientes. E o que é óbvio para mim não é óbvio para ti e não é óbvio para os nossos pacientes. Por isso, trabalhar em equipa e explicar o óbvio tornou-se cada vez mais fundamental, porque esta sociedade moderna em que é tudo rápido, que é tudo fast food e que não dá. Às vezes eu quero explicar alguma coisa que eu acho normal e que eu tento aplicar na educação das minhas filhas e eu olho e não é assim. Só para vos dar um exemplo, que eu tive um caso de uma menina com 12 meses, 3 cáries dentárias severas. E a colega tinha mandado, agora escovar sem pasta porque ela é muito pequenina e deixar de amamentar. Foi só o que a colega disse. E eu olho e penso, deixar de amamentar, foi o fundamento? Escovar sem pasta, qual foi o fundamento? E então, toda uma história clínica, havia aquela papa cheia de açúcar, que a mãe referiu que comprava a papa Cerelac com menos 40% de açúcar, a mãe... E não houve uma história clínica geral, não é? Não há... E isso, cada vez mais, nós temos que pensar no paciente como um todo e olhar e pensar, e mais que isso, perguntar e observar. Então, aqui está a Joana outra vez, e o que é que nós percebemos? Que a Joana é uma paciente que nasceu com uma surdez dos 2 ouvidos, sem ouvir, tem toda esta postura, e quando nós vamos ver, eu só pus um bocadinho aqui da teleradiografia, que eu costumo pôr mais, mas dá para ver as cervicais, o ocioide, conseguimos perfeitamente observar a mordida aberta. Se não estão a conseguir ver o ocioide, às vezes nós temos vemos o ocioide, mas não sabemos bem qual é a relação que deveríamos fazer. Então, deixa-me explicar. O ocioide tem que estar muito mais perto do ramo da mandíbula. Eu estudei com o Dr. Roca Abado e ele realmente diz que tem que estar ali para cima da C5 e da C4. Mas hoje em dia, com os estudos cefulométricos, conseguimos perfeitamente perceber qual é a posição ideal. E o que é que isso interessa? Quando o ocioide está mais alto, a língua está mais alta, ou seja, o palato consegue ter a língua na posição correta. Melhora tanto o padrão respiratório como a postura. E as cervicais vão ficar com uma distância, ou ficam equidistantes e de forma correta, como nós tínhamos visto há pouco o paciente, que depois nós fazemos a expansão do palato e da arcada inferior com o aparelho ortopédico funcional, conseguimos
regenerar e conseguimos melhorar o tónus muscular do pescoço através da língua. Olá, Amparo. Agora estou aqui a pensar que, mas acho que tenho aqui para partilhar convosco outro caso clínico em que se vê perfeitamente. Mas vamos continuar. Quando nós temos o nosso paciente, temos de observar o quê? A postura, a fala e a fala também a voz, porque a rouquidão não é normal, é patológico. Portanto, tanto a postura com a parte dos ombros, com o pescoço, com a cabeça, se está centrada no corpo, se está inclinada, mas a fala, tanto seja na articulação, e há muitos pais que acham, sim, depois quando entrar para a escola melhora, isso não vai acontecer, assim como a voz. Não é normal uma criança ou um adulto ter uma voz rouca. Há vozes, a minha é uma voz forte, sem dúvida, mas a voz rouca não seria certamente assim. Os lábios, a desidratação dos lábios, a postura dos lábios, se o lábio inferior está invertido, se o lábio inferior não está muito flácido, se está gritado. E a respiração. Reparem, não só a respiração ofegante, que muitos pacientes têm, que nós conseguimos, que é audível, principalmente quando nós inclinamos a cadeira e o paciente está deitado e começa tipo. Eu tinha pacientes assim, que nós só de deitar na cadeira para observar, já parecia que estava com um ronco gigante. Então, vamos ter observação neste tipo de respiração, mas também quando está a olhar para nós, se está de boca aberta, se está de boca fechada. E a boca aberta não é a boca escancarada, pode ser ligeiramente aberta. Pode ser, como nós tínhamos mostrado há pouco, aquela menina que tinha os dentes interpostos. Isto é uma boca aberta. E claro, os dentes. Este menino fez ortodontia e foi enviado pela colega da ortodontia porque o menino tinha uma postura e que estava ali com um certo desequilíbrio. E realmente a postura da oclusão correta, estando em classe 1, com a linha média, todas essas situações são fundamentais, mas não são as mais importantes do meu ponto de vista, porque cada pessoa é uma pessoa e esse equilíbrio tem que ser estudado com cada prematuridade dentária, com cada ponto que nós às vezes nos esquecemos de focar porque olhamos para a radiografia, porque olhamos para o dente ou porque o próprio paciente nos pressiona a terminar um plano de tratamento, não é? Que acontece muito que é, já está bom, para mim está bom, para mim é o suficiente. E nós sabemos que este tipo de postura vai dar, a posteriori, claramente, piores problemas mais graves, como dores cervicais, dores lombares, enxaquecas, todas as outras situações que muitas vezes nos esquecemos de avaliar. Este caso aqui também é uma paciente em classe 2 que tem o ióide muito baixo, vou mostrá-lo mais à frente. Estes casos, nós só olharmos para os dentes, não se esqueçam de olhar seios, septo nasal, o nariz, como está, principalmente quando são crianças muito pequenas, com a expansão maxilar, o septo volta a endireitar, se não estiver muito torto. Porquê? Porque o septo está no palato e quando o palato fica atrésico, o septo começa a entortar. Aí, se nós alargarmos, o septo começa a ter espaço e realmente a sua estrutura começa a tomar uma forma mais favorável. Desculpem, aqui. E este caso, que é um caso muito comum, que é uma paciente com uma classe 2, com uma parafunção lingual, mas pior que a parafunção lingual, ela tem uma parafunção dos músculos mentonianos, do mento. Ou seja, ela fazia muito esta contração do mento. E isso faz com que haja uns pontos de contacto que não estão corretos, há um desgaste muito grande dos colos e por esses pontos de contacto não estarem equilibrados, a paciente começa a sentir aquela sensibilidade dos colos e que nós achamos que é da idade. E o problema, esta paciente saiu do dentista onde estava porque o dentista disse, sim, com a idade isso acontece. Ora, tem 35 anos, não podemos dizer que seja uma pessoa velha, não é? E o dentista dizer que é da idade, ter a gengiva a subir e os dentes a ficarem com sensibilidade,
muito mais do que 35 tenho eu e não tenho esta questão, não é? Por isso, não cai bem dizer que é da idade e muito menos que não há nada a fazer. Então, se nós estudarmos bem a oclusão, as prematuridades, as forças musculares, vamos conseguir equilibrar e a recuperação dos colos vai se notar e muito. Outra coisa que esta paciente referiu e que foi muito engraçado foi, ela é baixa e então ela foi fazer o cartão de cidadão, não é, o cartão de identificação nacional em Portugal, foi fazer o cartão de cidadão e tinha crescido 1 centímetro, mediram-na e tinha crescido 1 centímetro. Eu não fiz com que ela crescesse, o que é que aconteceu? Toda a compressão das cervicais deixou de existir e então, isto numa mulher funciona lindamente, repara, fica com o pescoço mais alto, fica sem papo e, além disso, perdeu as rugas nasolabiais. Então, ela estava encantada que, sem cirurgia, tinha ficado linda, linda, linda. E são questões que, se nós não tivéssemos nos preocupado com os músculos, e ela foi pelos dentes, pela questão dos colos, mas se nós não tivéssemos visto isto de uma forma integrada, também tínhamos perdido a paciente e ela, mais cedo ou mais tarde, ia começar a desgastar, a perder os dentes ou a perder todas as funções básicas da boca. Agora vou-vos apresentar este menino. Este menino foi dos primeiros pacientes que eu tratei apenas com normalização de respiração e é um caso muito, muito bonito. O menino fez cirurgia, ele tinha 7 anos, tinha apneia do sono severa, apneia. A mãe já não dormia com o marido, dormia no quarto ao lado do filho porque ele dormia sentado. Problemas de audição e de fala, perda de audição, e claro que depois não conseguia falar bem. Aos 4 anos de idade fez uma cirurgia, adenoides, e disseram que ele tinha ficado bom. E o que é facto é que continuou com a apneia passado 3 semanas da cirurgia. A mãe procurou e encontrou a normalização de respiração, foi à minha consulta e o menino tinha todas as características. Assimetria facial, reparem no tamanho do mento, mordida aberta, os lábios não tinham selamento, as orelhas parecia que estavam avançadas. A Samara está aqui a mostrar a filha. Linda. Nós fizemos um curso juntas, estava a Samara grávida da bebê. E, entretanto, deixa-me continuar, toda esta assimetria. Uma questão que eu gosto muito na fotografia frontal é nós fazermos a medição do pescoço de um lado e do outro e nós realmente percebemos que existe uma inclinação maior. E reparem também, depois também medindo o mento, isto apenas nas fotografias, nem indo a seguir ao resto dos exames radiográficos que nós precisamos. E reparem, este avanço é um avanço que é frequente no respirador oral, seja ele adulto, seja ele criança. Porquê? Porque vai diminuir ou vai reduzir o espaço para que, quando respira pela boca, o ar chegue mais rápido aos pulmões. E então vejam, com a normalização de respiração, as alterações. E foi muito rápido. Porquê? Porque esta mãe... Oh, Telma, posso pedir para cortar o som, por favor? Esta mãe estava desesperada. Esta mãe não conseguia que o filho dormisse. E sabem o que é que acontece a seguir? O filho fica bom e a mãe diz: Pronto, agora vamos para o meu marido que ronca. E eu, o que é que eu posso fazer pelo meu marido? E eu digo: Pelo seu marido. E ela: Não, por mim, que eu já não consigo dormir à noite. Portanto, como estava preocupada com o filho, estava a dormir com o filho começou a dormir bem, ficou descansada, voltou para o quarto e o marido roncava desalmadamente, como não era humano quase. E então começou, e realmente foi essa o que nós notámos foi que agora tanto o filho como o pai já não sofrem de roncopatia. E porquê? Porque existe todo um estilo de vida que é readaptado e o estilo de vida passa por coisas muito simples, como abrir a janela, arejar a casa, arejar o quarto. Muitos estudos indicam estas questões, não é? Do Miguel Mary Cruz, o meu colega português, fez há uns 3 ou 4 anos, publicou um estudo interessantíssimo, que se nós abrirmos 5 minutos a porta do quarto antes de dormir, melhoramos imenso a qualidade respiratória do sono. Por isso, é fundamental que consigamos sempre, com pequenos passos, melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes. E reparem que os dentes do Pedro eram assim e agora estão assim.
6 meses com pistas indiretas, está bem? Ou seja, primeiro fiz o selamento labial e depois comecei com o tratamento, fiz umas pistas diretas e depois comecei com o tratamento com o aparelho ortopédico para que quando chegassem os dentes definitivos já tivéssemos a oclusão correta. Então, quando têm os vossos pacientes à frente, não se esqueçam de questionar. Desde o nascimento, e reparem, o nascimento, há muitas pessoas que só questionam na primeira infância, mas um prematuro traz sempre problemas respiratórios. Outra coisa que acontece é quando tiveram um parto difícil, antigamente não se via os apegares, mas hoje em dia vêem-se. Mas toda a gente sabe se nasceu fácil ou não nasceu fácil, se nasceu de cesariana ou de cesárea ou nasceu de parto normal. O tamanho, se o bebê era obeso, se o bebê era muito fraco, se amamentou, se dormia bem. Toda a mãe gosta de dizer: tu nunca dormiste até aos 3 anos de idade. Portanto, isto num adulto vai-se repercutir porque não aprendeu a adormecer, não aprendeu a dormir. E a comida, por exemplo, eu acho fundamental a comida. Porquê? Quando nós perguntamos a uma criança ou a um adulto o que é que gosta de comer, eles dizem: eu gosto, mas não posso, ou eu só como carne passada e sopa, não é? Eu tinha um paciente há uns tempos que babava muito, mas a mãe dava sopa ao jantar, sopa, ou seja, nunca treinou as funções musculares corretas. Quando chegou na escola, nem tinha hábitos de mastigação, como tal, também não conseguia mastigar corretamente e comia mal na escola também. O ronco, hoje em dia temos várias coisas que nos ajudam também, como a aplicação, é uma aplicação gratuita que é a SnoreLab e que nós podemos usar muito bem nos adultos e nas crianças também, que nós pomos o telemóvel, põe ao lado, tem para iPhone e tem para Android, e quando coloca a SnoreLab, o SnoreLab na forma gratuita, consegue-nos dizer 2 ou 3 noites, pode ser mais também, como estamos a dormir, se há ronco, não é? E aí conseguimos explicar ao paciente que, olha, realmente está a ressonar, tem um ronco e tem que tratar. Porquê? Porque eu tenho o hábito de pedir aos pais por volta da meia da noite, por volta das 3 da manhã, ir ao quarto dos filhos e fazer um pequeno filme. Mas há pais que dizem: o meu filho dorme bem. Eu disse: pronto, não vale a pena estar a discutir porque ele não vai acreditar. Então, se ligar o telemóvel ou o celular com a aplicação, o que é que nós vamos conseguir ver? E explicar aos pais: olha, realmente tem aqui um ronco, está aqui com uma ligeira ou uma profunda alteração do sono. E depois os hobbies. Se o hobby é estar ligado com videojogos ou se o hobby é estar a correr e não consegue correr porque se cansa muito, ou imaginemos, por exemplo, eu tenho um caso, um homem com 48 anos que não consegue fazer jogging matinal porque fica com dores na garganta, porque quando corre faz sempre uma amigdalite. Qual é o comportamento na escola e no trabalho, não é? Estou sonolento, fico com dores nas costas. Todas estas questões são fundamentais, além de, claro, de todos os que nós já colocamos diariamente, quais são as saúde, qual é a sua saúde ou quais são as suas doenças. Mas às vezes perguntar pela saúde também é fundamental. Porquê? Porque na respiração as doenças crónicas não são contadas na parte da doença. Repara: sim, mas eu tenho sinusite desde sempre. Sim, não, mas isso não é o normal. Meu ter uma sinusite, ou ter uma rinite, ou ter um zumbido no ouvido, e isso não é saudável. E muitas das pessoas não referem como uma doença. Uma doença é uma gripe gigante, uma doença é partir uma perna, mas não consideram uma doença a ter sinusite ou ter asma. Sim, quando eu tenho uma crise de asma, eu vou ao hospital. A Arleta está a perguntar. Snore Lab. Eu posso escrever no chat para que saibam. É bem fácil de usar. É tipo um balão de ensaio em azul.
E então, quando nós estamos a falar, já escrevi, Arlita, já escrevi. Então, todas essas questões, nós temos que ter muito, muito cuidado para fazer, para não bloquear a resposta do paciente e para que consigamos aprender alguma coisa. E depois observar. Todas as questões que o paciente nos está a fazer, nós vamos ter que observar. A respiração, como eu estava a falar. Está, ou está, ou está sempre irrequieto e a boca está sempre a abrir, ou o peso. Porquê? Porque o excesso de peso significa que não mastiga, mas a ausência de peso significa que também não tem vontade de comer. A roncopatia. Porquê? Porque há pacientes, como eu vos tinha referido, que basta deitá-los na cadeira que já se percebe logo que vão ressonar. Porquê? Porque os tecidos moles são todos grandes. As unhas, os olhos, as olheiras, a desidratação dos lábios, também dos olhos, muitas vezes tem aquela auréola à volta dos olhos. O nariz. Há pacientes que não têm problemas nenhuns, referem, não têm problemas nenhuns e passam a consulta toda fungar, sempre com polipo, ou sempre a coçar o nariz, ou sempre a fazer, a mexer com tiques nervosos a pele, uma pele com coupe-rose, uma pele com rosácea, uma pele com muita acneica, uma pele muito desidratada, é óbvio que está com outros problemas. O fungar, como eu tinha dito, no nariz, o tipo de voz e o discurso. Uma pessoa que fala e que se cansa a falar e que tem a voz muitas vezes truncada, também tem que ser avaliado. E isso acontece muito mais na idade, por exemplo, nas mulheres após a menopausa ou nos homens também a partir mais ou menos dos 50 anos, que começam a perder a sonoridade da voz. E isso temos sempre que observar e ter em conta. E então, por isso eu digo que nós devemos criar a nossa equipa de sonho, agarrar no nosso computador ou no nosso laptop e chegar ao pé dos colegas e dizer assim: olha, este é o meu trabalho, eu preocupo-me com estas e estas situações e por isso eu gostava de ter um bom fisioterapeuta e gostava que conhecesse o meu trabalho por isso. Eu gostava de saber o otorrino, mostrar. Porquê? Porque assim como nós muitas vezes não sabemos o que é que os colegas estão a fazer, eles também não sabem aquilo que nós fazemos. Portanto, se o colega não sabe o que é que nós fazemos, como é que ele pode indicar o nosso trabalho? E por isso eu acho que é fundamental ter assim, olha, eu preocupo-me com a respiração. E as pessoas perguntam, mas porquê? E eu digo, porque eu trabalho com a boca, eu sou dentista, e se não fecharmos a boca, jamais conseguiremos trabalhar e ter as condições todas de estabilidade no plano de tratamento. Porquê? Porque um respirador oral tem mais cáries, tem mais apinhamentos dentários, tem mais movimentações dentárias, tem muito mais tendência para as periodontites, faz infecções gengivais, tem muito mais xerostomia ou tem xerostomia. Todas estas questões que nós podemos dizer, e por isso eu quero que a boca esteja fechada, e para a boca estar fechada, o nariz tem que respirar. Ponto. E esta questão é fundamental nós explicarmos. E por isso, a terapeuta a miofuncional tem que saber disto, a fisioterapeuta, o neurologista do sono. Porquê? Porque mais cedo ou mais tarde o paciente desiste do CPAP, não gosta de usar o CPAP e vai precisar da ajuda na normalização de respiração, assim como vai precisar de ajuda para o tónus muscular da face e para isso é preciso ter os dentes todos, os dentes bem posicionados e os dentes todos funcionais, em qualquer que seja a idade. E não vamos pensar, sim, isso é fácil, fácil nas crianças, ou isso é fácil, fácil numa qualquer paciente com indicações específicas, mas não. Na realidade, se nós conseguirmos transmitir a nossa ideia, nós conseguimos perfeitamente mostrar aos pacientes o que eles precisam, mas também aos nossos colegas da área da saúde. E por isso eu digo-vos sempre: tomem cuidado, rodeiem-se com profissionais que compreendam aquilo que nós fazemos, porque aí é bem mais fácil. Não quer dizer que todos os pacientes são para enviar para as outras especialidades, mas gera muita confiança no nosso paciente dizer assim, olha, se calhar precisa de uma consulta de psicologia para largar um hábito, seja ele qual for, mas se o hábito não é bom,
deve ser largado e isso a psicologia ajuda muito bem. Mas, tem uma questão da ATM ou uma questão das cervicais, então eu preciso da fisioterapia, ou é a língua e os músculos, e eu preciso da terapia da fala, é o ortopedista. Eu hoje recebi um paciente da ortopedia. Porquê? Porque o ortopedista com quem eu trabalho viu que a criança fazia uma inclinação do pé, tinha uma classe 2 gigantesca, com uma parafunção muscular gigante. Então toda a postura, todas aquelas cadeias descendentes estavam comprometidas. E por isso, quando a ortopedia sabe que há uma área na saúde que não dá para fazer cirurgia e que eles não têm a resposta, eles têm que saber quem é o colega que pode dar essa resposta. E se somos nós, ele tem que saber que somos nós. E ele só vai saber que somos nós se nós formos lá e dissermos eu consigo ajudar e eu consigo fazer com que este paciente fique claramente melhor. Como a professora Vilma Simões dizia, e eu acho que este octógono é fundamental, é perceber que tanto a articulação temporomandibular, a língua, a mandíbula, o pescoço, a cabeça, a coluna, toda a parte da região inframandibular e as vias aéreas estão interligadas, são um todo. Quando nós mexemos num, interferimos no outro, sem dúvida, é fundamental. E por isso nós precisamos das outras áreas. Eu, por exemplo, gosto muito de trabalhar com a osteopatia. Então, nos bebés e nas crianças a diferença é gigantesca. Porquê? Porque eles vão nos ajudar a criar maior função. Mas eu tenho pacientes adultos cuja osteopatia me tem ajudado muito também. Porquê? Porque estão com bloqueios e a osteopatia aí vai ajudar. E por isso temos que sempre perceber o que é que conseguimos fazer, mas também o que é que os colegas nos podem ajudar. E reparem aqui neste paciente, olhem a coluna, que é uma questão que muitas vezes nós nos esquecemos de observar, e a pró-rotação com melhoria das vias aéreas superiores, as adenoides reduziram gigantescamente, a oclusão ficou correta, e se repararem, a distância entre as cervicais ficou muito mais equilibrada. No primeiro raio-x não se via o ocioide, agora no aparelho novo já conseguimos ver mais ou menos, mas conseguem ver as cervicais, a postura das cervicais e a distância, conseguem ver o selamento labial, o toque em DA, nos incisivos os superiores com os incisivos inferiores, mas o que eu queria mesmo que vissem era a redução de adenoides só por uma questão respiratória. É impressionante. E porquê? Porque as adenoides são tecidos linfóides, que estão no anel de Valdair, e quando deixam de ser estimulados, ou seja, e agredidos, e eles são agredidos pela respiração oral, porque neurologicamente percebemos que estamos a respirar, a receber ar demais e precisamos de reduzir a quantidade de ar. E a forma como o faz é fazer crescer os tecidos linfóides para nos proteger. Então, vou-vos mostrar este caso que foi encaminhado pela fisioterapia e esta menina é campeã do escalão dela de natação e tem 13 anos de idade. Na altura tinha 13 anos de idade. E ela tinha feito ortodontia, tinha ficado assim com o palato e estava a fazer cadeias musculares e a fisioterapia mandou e eu expandi. Mas expandi porquê? Porque a relação das duas marcadas não era a correta. E como estava em classe 2, havia todo um comprometimento que muda tudo quando nós alteramos, mesmo que ligeiramente, ou mesmo que não consigamos às vezes perceber racionalmente porquê, mas as cadeias musculares ficaram tão melhores, a língua consegue subir e a posição ficou correta. Pode não estar 100% correta, mas o que acontece é que esta paciente em 6 meses deixou de ter queixas e continuou a fazer e teve alta da fisioterapia ao final de 6 meses. Claro que ao final do mês ela sentia-se muito melhor, porque tem 13 anos e nessas idades todas as respostas, quando são boas, são muito boas. Mas o que nós conseguimos perceber é que
a fisioterapia deu-lhe alta porque realmente já não tinha nada a contrair ou a alterar o problema, as queixas iniciais, não é? Não havia dor. E uma criança com dores não é uma coisa boa. E então vejam como a coluna mudou, o queixo, a parte do mento, todas essas situações são situações para nós vermos. Agora vou-vos mostrar o caso de outra paciente. É uma paciente, a maior parte dos casos que eu mostro são de crianças, porque para mostrar de adultos tinha que ser o testemunho de falar também e eu preferi não o fazer. Mas quando vamos trabalhar em equipa, percebemos isto. Esta criança nasceu sem palato mole, fez a primeira cirurgia aos 18 meses e fez uma timpanoplastia aos 6 anos de idade. Ou seja, quando veio para mim tinha acabado de fazer a timpanoplastia. E não é completamente atrésica. Reparem a boca, eu peço desculpa estar com os brincos, mas a menina tinha feito cirurgia e estava com medo de tirar os brincos. Então chorava tanto que eu deixei estar, que eu pensei, não é isso que nos vai prejudicar. Reparem que a via aérea posterior não é comum, mas é muito pequena e por isso nós precisamos da ajuda. E uma das coisas que o otorrino pediu foi não fazer expansão rápida. Porquê? Porque a fibrose que existe no palato mole não permite a expansão rápida. E então tivemos que entrar para a expansão lenta com umas pistas indiretas que eram micro. Isto é o tamanho da minha mão, reparem, era muito pequenino. Eu penso que foi o aparelho mais pequeno que eu fiz até hoje. E a menina tinha 6 anos. E eu já tratei crianças com 3, 4 anos e essa menina era muito pequena. Eu não tenho as fotografias atuais, mas já está há 6 meses de aparelho e a boca está completamente diferente. E sabem o que muda? O espaço para a língua falar, o espaço para a língua mexer e a forma como consegue mastigar. E isso a mãe está sempre a referir. Então, nunca irás diagnosticar o que nunca ouviste falar. E por isso, eu vou-vos contar que 70% da população mundial não respira pelo nariz, não respira. E este estudo é de 2007, foi a Organização Mundial de Saúde que disse. Eu pus o OMD, mas é o OMS, desculpem. Ou seja, a questão entre a boca e o nariz é fundamental, porque toda a gente acha que respira pelo nariz. E é um facto que por isso, mudou-se a forma como se denomina um respirador oral, um respirador vocal. Hoje em dia diz-se um respirador com predominância de ventilação oral. E isso somos quase todos nós, não é? Então vamos ver o impacto global das doenças respiratórias, e isto foi agora no fórum em 2017 das Sociedades Respiratórias Internacionais, disseram que as doenças respiratórias são as principais causas de morte e incapacidade do mundo. Isto foi antes do Covid, certo? Portanto, imaginem agora. Então, o primeiro passo para a saúde respiratória é a prevenção. Identificar e melhorar os fatores que causam e promovem doenças respiratórias, podem evitá-los. Se nós podemos identificar, se nós podemos melhorar, cabe-nos a nós, dentistas, profissionais de saúde, ajudar os nossos pacientes. Então, eu vou-vos falar de livros que são comuns e que toda a gente tem e que são fáceis de comprar na Amazon, em qualquer livreiro, conseguimos. Mas muitos já falam da respiração oral. Então nós temos que nos preparar para poder responder. Porque se os nossos pacientes leem esses livros, nós vamos ter que saber dar essa resposta. E reparem, aqui, nobody ever told me that before, told me that. Diz assim: como terapeuta da fala e da alimentação há quase 30 anos, tenho visto muitas crianças com problemas de desenvolvimento e da saúde diretamente relacionados com a alimentação e outras experiências precoces da boca. Inclui sinusite, ouvido, alergias, asma, refluxo gastroesofágico, problemas nutricionais, problemas do processamento sensorial, desenvolvimento tardio da voz e da fala, problemas ortodônticos. Ou seja, preparem-se, porque os problemas ortodônticos vêm da respiração. Os problemas das doenças respiratórias do sono, reparem, doenças respiratórias vêm da respiração. E as pessoas esquecem-se de tratar a respiração. Então, vamos ter que perceber que se nós tentarmos ver que a respiração é a principal causa, vai ser tudo muito mais fácil a partir daqui. Outro caso, este
Este livro também é muito giro, se quiserem ler. Eu só o tenho em inglês, não sei se existe em português, que são o paradoxo das 8 horas de sono, e diz, aqui no caso das crianças, as crianças são quem melhor dorme, não é? Dormir como um bebê. Não existe dormir como um bebê hoje em dia, não é? Pode não ter preocupações um bebê, mas tem outros problemas. Então, fatores como a dieta, biberons ou mamadeiras, duração da amamentação, as alergias afetam o desenvolvimento do rosto, dentes, boca, mandíbula e vias aéreas, não é? E reparem, há muitas pessoas que não ressonavam e a partir dos 50 anos ou 40 anos começam com roncopatia, começam com a babar durante a noite e outros começam aos 30, não é? Mas se calhar eles não começaram aos 30 é que começaram a ter consciência disso, não é? Porque deixaram de namorar, casaram e a mulher perdeu a vergonha na cara, ou o marido, e diz: Olha, ressonas muito, não é? E antes disso não havia essa questão. Então temos que perceber qual é o problema e tentar sempre ajudar. A respiração e os distúrbios de sono mais comuns, muito mais comuns. E isto são dados que encontramos em vários sítios. 42 milhões de adultos americanos têm distúrbios respiratórios do sono. Um em cada 5 adultos tem apneia obstrutiva do sono leve. E as leves normalmente não são tratadas. Porquê? Porque o tratamento passa geralmente por um CPAP e as pessoas não aceitam o tratamento do CPAP. Ou quando aceitam, aceitam por 4 horas por noite. Por isso, cabe-nos a nós, médicos dentistas, perceber que, se calhar, com um aparelho avançador de mandíbula, com algum tónus muscular, com reforço, com alterações na oclusão, melhorias, podemos ajudar. Um em cada 15 adultos tem apneia obstrutiva do sono moderada a grave. 80 a 90% das pessoas com diabetes têm apneia obstrutiva do sono. Estes dados são gigantes. Então, reparem, 50 a 95% das pessoas não se consegue explicar bem esta variação, mas sofreram um AVC. Apresentam apneia obstrutiva do sono. E as crianças que têm déficit de oxigenação, não é? Também podemos mandar um oxímetro para a casa do paciente, que é uma coisa fácil, e no Brasil tem, tem mais fácil ainda. Cá em Portugal está difícil de encontrar, para formas de medir, fazer uma polissonografia do tipo 4 com o paciente em casa e para diagnosticar. E quando encaminhamos à neurologia ou ao otorrino, será bem mais fácil depois o paciente ajudar-nos a tratar-se. Então, convém percebermos os valores e o que é que se trata e como é que se trata. Este livro foi o livro que eu traduzi para português, A de Noites sem Cirurgia, e o outro livro é o livro é o meu livro de eleição para as grávidas, que é Um Ato de Amor, que é de uma pediatra, professora de pediatria na Faculdade de Medicina de Lisboa. E temos todos os outros livros, que sejam Close Your Mouth, que também faz parte também foi um estudioso de Dr. Botei que escreveu, ou O Par de Ressonar, que é muito fácil, é um livro bem fininho e que explica a importância. O Bebê Mais Feliz do Quarteirão é muito bonito de se ler. E há muitos, muitos livros que nós hoje em dia conseguimos aprender a respiração, mas que os nossos pacientes também têm acesso. E por isso vale a pena estarmos informados e conseguirmos dar uma resposta mais à frente. E por isso, estudos sobre respiração na Cochrane ou na PubMed conseguimos encontrar, são muito fáceis, explicam-nos tanto a apneia como a respiração, mas realmente é fundamental percebermos onde está o problema. Eu não sei se conhecem este livro, que é o SOS do respirador bucal. Para quem não tem um conhecimento do respirador oral, é um livro que se lê muito bem, porque ele faz revisão das teorias de crescimento, toda a parte do aparelho do sistema estomatognático, todos os distúrbios físicos e comportamentais do respirador oral, os cuidados interdisciplinares, tudo, eu acho que é tão completo, mas é mais para crianças e as pessoas que trabalham mais com adultos poderão ter gosto em lê-lo por uma questão de base, mas eu acho que é realmente fundamental. E a doutora Gabriela dizia as consequências, como otites recorrentes, capacidade de contrair infecções respiratórias altas,
má oclusão dentária, entre outras. Causa danos significativos à qualidade de vida da criança, o adolescente e até do adulto, além de comprometer o crescimento, no caso das crianças e adolescentes, não é? E então aí vamos conseguir responder a muitas outras coisas. Os meus livros base de estudo, claro que são o Dr. Pedro Planas, porque eu amo a ortopedia funcional dos maxilares e é onde eu me baseio tudo, mas claro que a professora Vilma Simões é que nos leva mais além. E não é só para as crianças, não é? Porque hoje em dia eu tenho desenvolvido o trabalho em adultos e realmente conseguimos em adultos respostas que eu, como ortodontista, não conseguia, sem cirurgias. E por isso é bem mais fácil chegar ao paciente e conseguir que o paciente colabore connosco. Então, o que devemos fazer? Na minha opinião, explicar o problema, sempre, mostrar os resultados, falar das consequências, oferecer a solução, explicar o problema. Não dizer assim, olha, o senhor tem um dente torto, porque isso já sabe, ou tem uma falta de um dente. Não. O dente está torto porque o músculo carrega e pressiona, ou a língua não faz a força suficiente. Não se esqueçam, os lábios alinham, a língua expande. Por isso, vamos ter que explicar isto ao paciente na parte funcional, na parte mais óbvia, sem grandes teorias, sem grandes dificuldades. E mostrar os resultados. Se fizer assim, deixa de ter sinusite, deixa de ter enxaqueca, deixa de ter estalido na articulação e falar das consequências, não é? Ao aumentar, por exemplo, o estalido da articulação pode dar zumbido, vai dar mais tarde vertigens, não é? E o que é que eu tenho para si? Olha, posso ajudar, podemos fazer um trabalho mais conjunto, fazer com a fisioterapia, ajudar, ou com o terapeuta da fala, e posso fazer este aparelho e explicamos as vantagens para que todos os pacientes consigam entender o que estamos a dizer e quais os nossos objetivos, que eu acho que muitas vezes nós nos esquecemos de explicar os nossos objetivos. E por isso, explicar que a respiração está relacionada com a roncopatia, com a fadiga, com a fala, com a postura, com a pele, com a saúde em geral, com as alergias. Porquê? Porque quando nós respiramos pelo nariz, o ar é filtrado. Quando nós respiramos pela boca, o ar não é filtrado. Entram ácaros, entram bactérias, entram os vírus, não é? Agora estamos na época dos vírus, Covid em todo o mundo. Pensem bem, se entrasse pelo nariz, eu não vou proteger uma pessoa do Covid, porque assim, não vamos conseguir fazer isso. Exato, doutor Marco António, Biologix, eu adoro Biologix, mas não há em Portugal o Biologix. Eu não ia fazer propaganda assim, já fiz. Cá em Portugal não dá, não chega ao Biologix. Mas quando nós estamos a fazer, eu estava a falar das questões do Covid e das alergias, quando nós filtramos o ar, a nossa imunidade é muito maior, por vários motivos. O ar entra climatizado, não é? Nunca entra nem frio demais, nem quente demais nos nossos pulmões. Está filtrado, está umidificado. O nosso sistema linfóide, o nosso sistema imunitário não vai estar enfraquecido, porque não tem que estar a lutar por uma coisa que não era normal, não é? Porque se o nariz nasceu para respirar, a sua função única e óbvia era a respiração. E isso não está a acontecer hoje em dia. O que está a acontecer é que, como nós usamos o nariz para quase nada, ou para pendurar os óculos, o que é que vai acontecer? Tudo, o nariz perde a função. E então as adenoides, todos os tecidos, e que reparem, vai dizer assim, mas não há adenoides nas crianças. Não? Então vão crescer o quê? Polipos. Os seios vão ficar preenchidos de muco, e esse muco vai dar problemas, vai dar infecção, e vai baixar a nossa imunidade. Se nós respirássemos apenas e unicamente pelo nariz, e vai haver já outras pessoas que vão dizer, mas não, isso não é possível sempre. É muitas vezes possível, muito mais do que nós imaginamos. O que é que nós vamos conseguir fazer? Ao respirar pelo nariz, vamos equilibrar o pH do nosso organismo. Não é a água que bebemos que aumenta melhor o pH, é a nossa respiração nasal. Quando nós respiramos, não perdemos iões de carga positiva como o cálcio, o magnésio, o fósforo, e isso vai fazer com que nós consigamos ter uma saúde muito mais forte. E por isso, se o ar é filtrado e a nossa imunidade está melhor, é muito mais difícil termos uma doença.
muito mais. E também ficamos mais calmos, e também ficamos mais atentos, e também vamos conseguir ter uma qualidade de vida claramente melhor e ensinar aos nossos pacientes, aos nossos filhos, a quem nos rodeia, o que devemos fazer. E explicar os dentes. O que eu tinha falado há pouco. Dente pigmentado, dente torto, maior índice de cáries, maior fragilidade. Reparem, se a boca está aberta, o ar passa. Quando o ar entra, vai dar o quê? Vai desidratar a boca, o dente fica desidratado, não é? Imagina aquele cristal a hidroxiapatite todo desidratado. O que é que vai dar? Muito maior fragilidade. Vai fraturar, vai ser muito mais difícil termos uma boa estrutura. Vai ser muito mais difícil termos uma boa resistência, uma boa cor de dente. E por isso, se nós fecharmos a boca, vai ter maior saúde dentária. Isso é importante explicar ao paciente. Então vamos cá ver aqui o João. O João tinha este problema. O João fez um expansor rápido. Ele tinha uma apneia severa. Ele passou por uma apneia leve, mas não deixa de ter 8 anos e ter apneia. E reparem, quando eu disse para tirar a fotografia de corpo, tira uma fotografia de corpo normal, não é direito. Reparem como em 8 meses, põe-te aí para a fotografia normal. E outra coisa que eu não gosto é de mostrar as fotografias de corpo. Posso mostrar as de rosto, porque eles o rosto não têm noção. Mas, se nós mostrarmos uma fotografia de corpo, na próxima fotografia de corpo ele já vai ter vergonha de se pôr torto. E já vai condicionar. Então é sempre normal. Sempre normal. E querem ver como é que ficou a fotografia normal. Olhem estes dentes, ele tinha uma mordida cruzada severa e ele tinha feito a expansão rápida. Não foi comigo, eu não faço expansão rápida. Eu encaminho, mas neste caso não encaminhei porque eu não acho que haja necessidade. E agora digam, sim, mas a linha média não está à direita. Não, não está. Mas olhem a alteração de postura. Isto foram 8 meses. Ninguém pede para tratar uma criança em 8 meses. Ninguém. Nós não vamos, eu não tenho o sonho de tratar uma criança rápido. Eu tenho o sonho de tratar um paciente, qualquer que seja a sua idade, de forma integrativa e de forma verdadeira. Quando eu dou alta a um paciente, eu dou alta ao paciente. Eu dei alta a uma senhora com 70 anos, roncopatia, estalido na articulação e estava com uma dor na ATM que não se mexia. E eu disse-lhe, vamos fazer, eu fiz o tratamento em 18 meses. A ressonância, o disco perdido, todas essas situações. Fazemos um tratamento com aparelho ortopédico funcional e a senhora teve alta. E a senhora não queria ter alta, tinha medo de largar o aparelho. E dizia assim: não, mas depois eu vou para a minha aula de Pilates e volto a ter dores. E eu: não, não vai ter dores, tem alta. Eu tive 2 anos a dar alta, 2 anos. Eu disse: larga o aparelho. Não, não consigo. Um dia foi de férias e tem uns netos adolescentes e estava com os netos no hotel e disse, não vou pôr o aparelho, tipo, ficou assim meio sem jeito de pôr o aparelho, e então telefonou-me e disse assim, regressei de férias e já não uso o aparelho, e eu disse, então, e como se sente? E ela, não, eu sinto-me lindamente, mas sabe, à frente dos meus netos eu tive vergonha de pôr o aparelho, e foi assim que nós conseguimos dar alta, mas estar 2 anos a dar alta de uma paciente, e hoje em dia já se passaram 4 anos, e ela está encantada da vida, nunca mais teve zumbido nos ouvidos, como ela dizia que lhe fazia companhia, e tem 70 anos, nunca mais teve roncopatia, nem zumbido, nem aquela. E é incomodativo. Já pensaram o que é o dia inteiro a ouvir a vossa turbina atrás de vocês? Não há de ser feliz, não há de ser bom para. E há pessoas que não são dentistas e que têm esse zumbido o dia inteiro a acompanhá-las. Então, mais este caso de resultados. Este caso era o que vos tinha mostrado há pouco. Esta menina é filha de uns colegas nossos, dentistas, e um dos pais é ortodontista. E disse-me se eu podia ver, porque a criança não tinha os dentes feios, mas realmente, quando nós vamos ver esta cefalometria, eu vejo sempre 3 coisas aqui: os dentes, o hioide e a coluna. Está bem? Os dentes, os incisivos, para ser mais clara, o ocioide e a coluna cervical.
E acho que está bonito, não é? Foi rápido, foi. Funcionou bem, sim, nós melhorámos. Isto foi com um aparelho em 12 meses. E reparem a distância do ióide e reparem a via aérea posterior. Melhorou imenso, mas a coluna está linda. Esta coluna está linda, não é? E é uma coisa tão fácil, tão fácil. Podemos dizer assim, não está perfeito. Eu, mais do que o perfeito, eu quero que a pessoa esteja confortável e esteja sem dores e que esteja feliz. E agora estamos à espera da erupção dos caninos e eu penso que já qualquer dia já vos consigo mostrar aí mais qualquer coisa. Mas esta paciente está sem aparelho há cerca de 2 anos e está super estável. Porquê? Porque quando as cadeias musculares estão equilibradas com a oclusão dentária, não tem como voltar para trás. Não tem. Porquê? Porque nós temos que estar em equilíbrio. E quando nós não estamos em equilíbrio, o que é que vai acontecer? Uma compensação. E com o passar do tempo, essa compensação passa a uma adaptação, não é? Viram um estudo que agora cresce um osso cá atrás porque toda a gente está no telemóvel, não é? E quantos ossos crescem na boca, naquelas mandíbulas, que depois nós queremos fazer próteses e aparelhos, não é? E quantos ossos se perdem na boca quando fazem-se uma extração dentária, não é? E as pessoas sempre se esqueceram disso. Portanto, nós estamos sempre em compensação, nós estamos sempre em adaptação. E por isso, quando há um equilíbrio, não há necessário compensar. Este caso, esta menina tinha uma roncopatia severa, claramente não está tratado, é um caso cirúrgico, mas devido à idade, claramente conseguimos compensar os riscos, reduzi-los e reduzir as discrepâncias, não é? E observe exatamente as mesmas coisas, os incisivos, o ióide e a cervical. A parte respiratória já é por defeito. Até porque existem vários estudos que indicam que esta questão respiratória, como é um tubo, como são tecidos moles, poderá, neste lado, nesta imagem, ter maior dimensão e na outra imagem ter perdido dimensão. E por isso eu também acho que devo explicar que ao avançarmos a mandíbula fica mais com maior área. Todos os meus pacientes são sempre avaliados pelo otorrino. Eu não estou a fazer o papel do otorrinolaringologista. Eu estou a equipa e a equipa ajuda-nos em todas as áreas. E reparem, não era o otorrino que ia conseguir tratar esta roncopatia, nem um neurologista do sono, e se deixássemos agravar, só mesmo uma cirurgia que iria ajudar esta criança. Então, quando nós não abordamos, vamos dar essas consequências. E estas consequências não são tiradas online, são pacientes que vieram à minha consulta. E assim, o primeiro é um senhor que vai fazer 50 anos, mas como tem uma roncopatia severa, não se adapta ao CPAP, eu vou ter que fazer um avanço da mandíbula. O segundo foi um paciente que já fez ortodontia, também é um homem, tem cerca de 40 anos e não tem uma postura correta, tem uma mordida aberta e já estamos a encerrar muito. Porquê? Porque tem uma parafunção lingual que nunca foi diagnosticada. E quando fizeram ortodontia, deixaram-no com a mordida encerrada, normal, que vem classe 1, mas com a predisposição que tem para a classe 3, ou com a classe 3 esquelética que é, não vai conseguir nunca equilibrar se não tratarmos ou se não condicionarmos todas as funções musculares. E a segunda é uma senhora que não gosta dos seus dentes nem do queixo. Reparem que até na teleradiografia de perfil se vê um queixo gigantesco. Não há senhora que goste de me dar assim, não é? Com os dentes espetados os da frente e o pescoço assim. Portanto, todas as questões, se fossem abordadas muito mais cedo, não iam dar todos os problemas na idade adulta. Mas na idade adulta também são resolúveis. Claro que há situações que só com cirurgia, mas outras são que a parte funcional consegue equilibrar. Então vamos ensinar aos nossos pacientes e vamos ter que ensinar como, quando e porquê. Ao ensinarmos, eles vão perceber e quando percebem, vão colaborar muito mais. Este paciente tinha 23 anos, fez ortodontia, ninguém se preocupou com a questão muscular. Nunca ninguém lhe tinha dito que ele era um respirador oral, nunca ninguém lhe tinha dito que ele tinha uma parafunção, nunca ninguém tinha mandado para a terapia miofuncional.
E o que nós fizemos foram 3 meses de terapia miofuncional. Desculpem, deixem-me explicar. Olhem como o nariz mudou, e é um homem. Olhem como o pescoço cresceu e olhem como o selamento labial não está completo. Não, não está. Mas isto é um caso de um rapaz com 23 anos ou um homem com 23 anos que não tinha lábio superior. Não tinha. É muito feio. É muito feio de ver com o lábio cá atrás, com os dentes sempre pigmentados. Estava toda a hora a pedir jato. Ah, dá para passar o jato? Dá para passar o jato porque ele estava sempre pigmentado. Eu disse, vamos começar a tratar essa parte muscular. Ah, não, mas eu já fiz ortodontia 4 anos. Já não aguento. E eu, não, 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 não. São exercícios. E eu faço alguns exercícios que são tão fáceis de se fazer. Pedi para selar o lábio, pedi para usar aquela palheta. Cá em Portugal usa-se muito aquela palheta do café, mas nos outros sítios também, não sei como é que está no Brasil. Agora não podemos beber café na rua, né? Não há cafezinho na rua para ninguém, mas a palheta funciona muito entre os lábios. Nós estamos a trabalhar, estamos a fazer um relatório, não estamos a comunicar com ninguém. Vamos pôr a palheta, vamos fazer alguns exercícios de tonos, vamos mandar para a terapia miofuncional para começar a estender. Mas há questões que são tão pequenas, se nós conseguimos fazer na consulta e ganhamos tanto, mas tanto, na confiança do nosso paciente, que depois nós dizemos assim, olha, está tão bom, agora vá à terapia miofuncional só para terminar. E o paciente aceita muito melhor isso. Porquê? Porque às vezes os custos de vai no dentista, vai na terapia, vai na fisioterapia, são muito elevados. Então nós temos que explicar e mostrar porque queremos mesmo fazer isso. E aí é muito mais fácil ganhar a confiança deles. E então todos os exercícios que eu faço, eu peço todos, todos, e há aqui colegas que já me ouviram, para integrar o nosso dia a dia. A jogar, imagina, vai fazer uma caminhada com as amigas ou vai correr pela manhã. Então, vamos pensar, respirar pelo nariz e expirar pela boca. A falar, inspirar pelo nariz e falar pela boca. A dormir, porque se nós só quando treinamos a respiração durante o dia, vamos conseguir treinar a respiração durante a noite. Mas só conseguimos respirar bem durante a noite se tivermos uma boa higiene do sono. E muitas vezes os nossos pacientes e nós próprios temos uma péssima higiene do sono. Eu hoje vou-me deitar muito mais tarde do que normalmente me deitaria, mas é para estar aqui convosco e vejam, é tão mais fácil quando a higiene do sono é cumprida. A andar, fazer jogos a andar de exercícios respiratórios. Na realidade é sempre, porque se nós fizermos sempre no nosso dia a dia, tivermos tudo integrado, vai ser tornando-se corriqueiro, tornando-se rotina, tornando-se o nosso hábito. E por isso vamos conseguir mais facilmente atingir os nossos objetivos. E por isso eu digo, nós só podemos ensinar quando sabemos. E vocês sabem respirar pelo nariz ou vão pensando no que eu vos tenho estado a dizer e pensem se realmente conseguem respirar sempre, sempre apenas e só pelo nariz. E porquê? Transmitir isso ao paciente. Uma boa concentração de dióxido de carbono para ser mais saudável, para a melhor posição da língua, porque nós somos dentistas, temos que explicar a relação da língua com a cervical, não perder magnésio, cálcio, fósforo, que são os iões positivos, e se nós perdemos os iões positivos, ficamos cá com os negativos, o nosso pH vai ficar mais negativo, por isso não vale a pena comprar uma água caríssima com pH espetacular, fantástico, se nós não sabemos respirar. Porque água bebemos 1 litro, 1,5 litros por dia. E respirar, respiramos a toda a hora. Então, os dentes vão ficar mais brilhantes, vão ficar mais saudáveis e vai ficar mais bonito. Eu tenho muitos pacientes adultos que sabes como é que eu noto? Assim, de uma maneira muito fácil. Fica com o dente cinzento, de tão desidratado que está. E aquela cor cinza, marrom, fica muito mal. À medida que vamos conseguindo hidratar, o dente vai ficando com mais brilho e mais claro. E isso é fundamental. Então, quando nós temos, quando começamos a explicar, vamos explicar que a respiração tem que ser nasal, tem que ser lenta, os lábios têm que estar fechados, encher balões, beber com palhinhas, mastigar vigorosamente e, claro, uma mentalização.
E agora vejam, encher balões, a maior parte não consegue fazer. A maior parte das pessoas abre a boca para inspirar para depois deitar o ar. E este exercício é muito bom. Comprem aqueles balões para as festas que são tipo o Frozen ou uma estrela gigante ou um balão, daqueles gigantes que são para encher com hélio, ponham um canudinho e tentem enchê-lo só com o vosso ar. Depois despejam e no dia a seguir tentam o mesmo exercício. E veem que a vossa capacidade respiratória vai aumentando e por isso cada vez é mais fácil respirar pelo nariz. Claro que a saúde oral é bem mais do que os dentes e da gengiva e por isso quando nós observamos a postura e a respiração temos que ter o físio, o otorrino, o pediatra, têm que conhecer muito bem o nosso trabalho, ok? É uma síndrome incapacitante e generalizada e nós temos que nos tornar cada vez mais ativos na reabilitação de cada um dos nossos pacientes, está bem? Eu ajudo-vos e eu estava agora aqui a pensar que se nos próximos 5 dias se inscreverem no webinar Respirar, eu ofereço um desconto de 100 euros na vossa inscrição do curso avançado. Tá? Tenho aqui uns alunos já do curso avançado. Percebam que é tão mais fácil ajudar o nosso paciente quando nós temos um conhecimento muito mais profundo da respiração que vai ser bem melhor. Por isso, não sigas a maioria, segue o caminho certo. Pensa, olha para o teu paciente e vais ver que consegues fazer uma diferença brutal. Eu tenho feito e acho que devíamos todos tentar e perceber. Está bem? Agora vamos para as questões. Não sei se têm muitas dúvidas ou se querem fazer alguma questão mais. Vou ler as vossas questões. Se tiverem mais questões, façam o favor de dizer. E a Rafaela está aqui a oferecer ajuda. A Rafaela é a minha ajudante máxima, a minha mais que tudo nestas coisas da internet que eu não percebo assim tão bem. Algumas das questões que foram colocadas têm um bocado a ver com as. Eu estava a falar das que foram enviadas por mail e eu vou tentar responder a todas. Aqui estou a ver as apresentações dos colegas. A doutora Kelly é uma paciente nossa de fisioterapia. É a nossa colega e paciente. A app, a SonorLab, não serve para diagnóstico, atenção, serve para consciência do paciente que está com uma apneia ou está com uma alteração do sono, está bem? Tanto serve para adultos como para crianças. Reparem que o ronco na mulher é mais silencioso do que no homem, mas não deixa de ser um ronco e não deixa de ter que ser tratado, e há crianças que também não se nota esse ronco. O Biologix é um aparelho que tem um oxímetro e que mede com o SonorLab também como aplicação e que mede também mais. É uma polissonografia do tipo 4, mas como agora estamos todos confinados a casa, é mais fácil fazer uma polissonografia 4 do que mandar o nosso paciente fazer uma polissonografia verdadeira, até porque muitas vezes eles não aceitam que seja o dentista a prescrever essa polissonografia. Agora vamos ver. Mais alguém tem alguma questão? Estou aqui a tentar ler as questões todas e perceber. Alguém quer falar? Alguém quer dar o testemunho? Samara. Samara, ativa o teu som e fala, querida. Tudo bem? Primeiro, Obrigada. parabéns. Adorei ter participado aqui com você. Você é sempre muito generosa com todo o conhecimento que você compartilha com a gente. Obrigada. A minha dúvida é a seguinte: quando você avalia uma radiografia e você verifica a presença de muco na região de seios, você costuma medicar as crianças? Qual o procedimento, assim, a hora que você visualiza a presença de muco, o que você faz na sequência? É bem fácil. Normalmente aqui em Portugal já toda a criança está medicada. Só que como não houve esse
controle ou não houve uma educação, os pais deixaram de dar a medicação, porque dizem: "Ah, não surte efeito, porque depois volta tudo". Então o que eu faço é assim: vamos voltar à medicação que o otorrino prescreveu ou que o pediatra prescreveu, e assim vamos começar alguns exercícios e vamos criar um hábito. Assim como escova os dentes, tem que lavar o nariz. E aí eu vou explicar qual a técnica de higiene nasal. Eu só faço higiene nasal lenta, suave e com soro fisiológico morno, tá? Porque as soluções salinas, as soluções com xilitol são excelentes, mas podem ser mais dispendiosas e os pais depois não têm, às vezes, tanto acesso. Soro fisiológico tem fácil, é económico, podem comprar garrafas grandes e eu peço, põem um pouco no micro-ondas ou, se forem monodoses, põem um copo com água quente, dentro do copo de água quente metem lá as ampolas fechadas e enquanto escova os dentes, o soro aquece. Depois tira o soro, mete uma no nariz e muitas vezes eu peço, a partir dos 3 anos, qualquer criança já faz isso, mas nos adultos também é muito eficaz, porque como estão tão carregados, se nós fizermos com compressão, ou se nós tentarmos fazer aquela higiene de lavar com o circuito, vai incomodar, vai engasgar, não vai conseguir, ou vai ficar ainda mais grave a enxaqueca, porque vai comprimir para trás. Então eu digo, lentamente vai clicando, não é quase gotejando, mas mais do que gotejar, coloca, inspira, inspira, inspira. E os pais dizem inspirar, mas depois vai para o pulmão. Não. Porquê? Porque depois, quando chega à parte da garganta, eu peço a terceira ampola ou a terceira dose, vão beber e vai descolar toda a secreção que está posterior na garganta. E aí, o que é que a criança e o adulto vão fazer? Vão engolir. E eu tenho relatos brutais, assustadores, de crianças que, ao final de uma semana de lavagem nasal suave e com o esforço respiratório, vomitaram expectoração. E repara, isso vai dar o quê? Vai dar uma criança que já não vai conseguir comer. E isso nota-se muito, por exemplo, nos bebés. Porquê? Porque o estômago é pequeno e a secreção que desce é tal, ficam cheios. E eles perdem peso quando estão com infecções respiratórias. Porque eles não conseguem ter fome. O estômago está cheio. E então, quando o estômago está cheio, diz o quê? Não tenho fome, não é? E nós também vai-nos acontecer isso. Quantas vezes nós estamos com aquele nariz todo obstruído e perdemos a fome? Muitos pacientes têm secreções posteriores e não sabem que os têm, não é? Por isso, vamos aproveitar que está com a medicação e agora, qual é a minha medicação de eleição? Corticoide tópico nasal. Corticoide tópico nasal, ou seja, limpa o nariz, lava e a seguir aplica o corticoide. 2 puffs, depende da dosagem, não é? Mas, por exemplo, lava o nariz, em Portugal, usa-se muito o Nasomet e o Pulmicort Nasal Aqua. Lava o nariz, 2 puffs em cada narina. O fármaco foi prescrito pelo pediatra ou pelo otorrino. Portanto, não vai parecer que sou eu que estou a prescrever, porque não sou eu que estou a prescrever. Eu posso prescrever assim: sim, doutora, está a terminar o que o otorrino passou. Tem que ir à consulta do otorrino. Eu disse: não, eu prescrevo. E faz um mês. E ao final do mês, a respiração nasal foi retomada, consegue estar perfeita, e então o que é que nós conseguimos? Largar a medicação. E eu vou dizer assim, quando voltar aquela fase em que o seu filho está com mais dificuldade ou que a senhora está com mais dificuldade porque vem cansado e vai dar aquela sinusite, que vai dar aquela enxaqueca, eu digo, vamos começar a fazer, mas faz um mês direto, porque não são 3 ou 4 dias que vai deixar. E o que é que acontece? Assim como as crianças têm esse reflexo do vómito, os adultos sentem que quando vão a suar, quando vão limpar o nariz, saem pólipos. Eu tenho uma paciente com cerca de 50 anos que durante a lavagem nasal saiu o quisto com cápsula. O quisto nasal saiu. Ela assoou e saiu uma coisa. Ela disse: saiu um saco.
Ela estava assustadíssima, mandou fotografia. Aquilo era feio. Mas ela disse: "Saiu daqui de dentro". Eu disse: "Não faz mal". E ela disse: "Cheirava tão mal". Eu disse: "Pronto". E a partir daí, e o que é interessante nos adultos, é a sensação que depois nós vamos perceber que eles ficam tão gratos porque passaram a sentir o olfato ou a sentir o paladar dos alimentos, não é? E nunca ninguém se preocupou com esta questão básica que eles têm. E então eu pensei: vou tomar eu essas dores dos meus pacientes, eu vou fazer com que eles voltem a comer com gosto, a mastigar os alimentos com gosto. Dentista não é só dentes, não é? E às vezes nós esquecemos que somos tão importantes na vida, na qualidade de vida dos nossos pacientes. Obrigada, Samara. Mais alguma questão? Não? Sim, Amparo, olá. ¿Cómo están? Buenas tardes desde Colombia. Saudades. Un abrazo muy grande para ti, para Samara y para toda la audiencia. Quería comentarles y apoyarlas porque mi trabajo de grado también tuvo que ver con las características de los chicos que tienen rinitis y asma. Entonces, hay un término que el fisiólogo que nos ayudó a hacer la monografía nos dijo que deberíamos intentar cambiar y que tú lo estás haciendo. No podemos decir que las personas respiran por la boca ni tampoco por la nariz. Las personas ventilan por la boca patológicamente o ventilan por la nariz, que es normal. La respiración se hace es en el tejido respiratorio. Entonces, eso que tú dijiste de la ventilación me parece muy bueno irlo adoptando en lo que vamos hablando en los casos de respiración bucal, que es lo normal que hablamos. Ir metiendo el tema de ventilación bucal. También quería comentarles en la última charla que dio Enzo Bartolucci, que tú lo conoces. Sí, sí. Él nos dijo que ya no es octágono de prioridad funcional, sino decágono. Sí. Y ya él le agrega el pie y la cabeza. E muito bem, porque como eu falei há pouco, aquela rotação do pé, não é? A rotação do pé e toda a postura da cabeça é fundamental, não é? Claro, entonces tú lo dijiste, ya no es octágono, sino ya es decágono, se nos creció. Y Mas, otra cosa que me pareció genial lo que tú dices, el mejor activador es la lengua, el mejor alineador los labios, y yo te agregaría ahí, el mejor es el escultor de la cara, el mejor es el aire. Cuando tú hablas de los senos paranasales y la buena ventilación. Y, obrigada. y por último, pues, que los efectos de una mala ventilación está la hipertensión cardiopulmonar que se produce en estas personas cuando no se solucionan los problemas a tiempo, ¿no? Muito. Y otra cosita, pues que yo no sé si ustedes trabajan con eso, en la parte de terapia muscular se trabaja aquí con los hiperboloides. El doctor Rocabado nos ha ido introduciendo en el uso de los hiperboloides para terapias miofaciales. Aqui a terapia desculpa. Sim, fala. No, ya acabé. Então desculpa. Sim, eu ia falar, mas eu não pedi ao Alberto Lúcio a autorização, e então eu refiro sempre o octógono que a doutora Vilma me cedeu, que eu possa sempre, mas não sei se reparaste, eu ao princípio falei muito da postura dos pés e da cabeça e peço aos colegas para tirarem fotografias de corpo todo e não pedir, e pedir normal, não pedir direito. Eu não sei como posso dizer em espanhol, mas normal. E a pessoa põe-se normal. O normal dela não é o direito, não é o meu normal, não é o teu normal. É o normal dela. E aí nós vamos conseguir, e conseguimos ver nesse paciente que eu mostrei há pouco, os pés, como o facto de ele não põe os pés direitos, ele tem os pés assim entreabertos e tem. E isso é claramente uma questão de equilíbrio. Outra questão que eu falo muito no curso avançado também, que nos ajuda, repara, nos pés, como ele tem os pés, não é? E depois na segunda já está com os pés muito mais direitos. E o pescoço, porque a cabeça já está mais centrada. E outra coisa que eu gosto de falar, que é avaliar como a pessoa come, não é?
E quando a pessoa não come com os pés, os dois pés assentes no chão, não é? Que é fundamental, e quem estuda ortopedia sabe isso perfeitamente, mas põe um pé por baixo da perna, dobra a perna para Sí, comer. Isso é uma questão de equilíbrio. Todas essas questões, a Mariana, não sei se a Mariana estou a ir um bocadinho ao lado, mas todas estas questões são questões de equilíbrio e que nós nem sequer nos apercebemos, não é? Nós somos capazes de ralhar com uma criança para pôr os pés direitos, mas não percebemos que ela faz isso para não se desequilibrar, não é? E isso era fundamental, perceber que a cabeça não está torta, não é porque a pessoa gosta de ter a cabeça torta, é por uma questão de equilíbrio, para estar sempre na sua função normal, não é? Em relação aos hiperboloides, são usados cá, mas são usados muito mais, por exemplo, pela fisioterapia e pelos fisioterapeutas que estudaram com Rocabado, não é? Do que a terapia miofuncional. A terapia miofuncional usa outras técnicas. Eu agora vou falar de algumas. Eu vou fazer um desafio de 30 dias. Não sei se querem participar, mas vou lançar em breve um desafio que é 30 dias, que é para aprendermos a respirar e aprendermos todas aquelas questões que nós devíamos transmitir aos nossos pacientes, mas se nós às vezes não sabemos respirar, também não vamos conseguir ensinar. Portanto, o curso vai ser para pacientes, para respiradores com ventilação oral. Mas se vocês quiserem participar, é um desafio. E que nós vamos falar muito das terapias miofuncionais, não é? Das questões terapêuticas. Mas cá usam-se mais os tapes, não é? As fitas, as bandas adesivas, não sei se a Amparo conhece lá. As fitas usa-se muito na terapia miofuncional e depois todos os exercícios de estimulação muscular, não é? Ativos ou não. Eso no, sí. Aquí trabajamos con terapistas miofuncionales, pero como tú dices, este tema es nuevo, trabajar interdisciplinariamente hasta ahora se está estrenando acá. Es cuestión de enseñar y de que entiendan. Obrigada. Bueno, un abrazo gigante, obrigada. Eu é que agradeço, Amparo. Obrigada. É uma honra ter-te aqui. Obrigada. Gracias. Mais alguma questão? Mesmo que sejam questões, eu gosto que as coloquem questões. A doutora Amparo tem uma experiência gigante e é uma aficionada da ortopedia, mas eu gostava também de ter a vossa experiência, as vossas opiniões, porque assim, eu estou-vos a dar a minha opinião e estou a partilhar convosco a minha experiência. Mas se vêm de outras áreas, também são importantes, não é? Para o meu crescimento e para o vosso crescimento. E a Carla está a agradecer. A Carla é DTM, é disfunção, e a Carlinha é uma amiga de faculdade e é sempre uma honra tê-la aqui. Mas coloquem questões diretas e se não quiserem estar a colocar as questões diretas, ponham no chat ou enviem-me um e-mail, está bem? Espero-vos ter ajudado mesmo. Muito obrigada. Espero que não esteja a faltar resposta nenhuma. A Arlita pergunta até que idade consegues expandir. Eu não faço expansões, eu faço remodelações de arcada, Arlita. E a expansão, eu não faço expansão. Portanto, não é até que idade eu consigo expandir. Se me consegues dizer se eu consigo tirar os corredores vocais de um adulto, eu consigo. Eu consigo tirar esses corredores. Também depende do tamanho do corredor. Eu, por acaso, há uns tempos partilhei no Instagram 2 casos de 2 senhoras em que tirei os corredores laterais, não estão terminados, mas estão assintomáticas neste momento. Portanto, a parte estética ainda não está estabilizada, mas estão assintomáticas, ou seja, não têm enxaquecas, não têm mobilidades dentárias, e podes ver no e respirar do Instagram e é a melhor forma que eu vos consigo dizer. Se eu consigo, consigo. Uma tem 38 anos e a outra acho que tem 44 anos. E eu tirei os corredores laterais daquelas bocas. E não foi expansão, foi remodelação, claramente. Está lá o osso todo. Tem lá o osso alveolar. Não é? As minhas colegas de ortopedia sabem do que é que eu estou a falar. Na ortodontia não consigo explicar tão bem, peço desculpa, porque eu já enverdei por este mundo da parte funcional que é maravilhoso. Filipe, obrigada. Obrigada.
Espero que tenham gostado. O Filipe é fisioterapeuta, é um grande fisioterapeuta de DTM cá em Portugal e foi uma honra ter-te aqui, Filipe, obrigada. Pena não terem questões, mas ainda assim vou-me despedir. Coloquem as questões por e-mail que eu vou respondendo à medida que posso, está bem? Muito obrigada. Não se esqueçam, vou fazer aquela promoção para quem que estiver no webinar do Respirar, faço um desconto para o curso avançado de 100 €, tá? Obrigada. Beijinhos.